Olá pessoal, estou gravando aqui o segundo vídeo da nossa correção da avaliação de legislação de trânsito que vocês realizaram esses dias. Tá? O primeiro vídeo vocês já devem ter olhado, então eu vou seguir aqui com as próximas 5 questões, né? A questão número 6 até a questão número 10, e aí depois o terceiro e último vídeo finalizando com as demais questões. A questão 6 vai trazer opções, né, para a gente marcar aqui verdadeiro ou falso. A primeira aqui nós temos como verdadeira. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado dispensável da segurança. Claro, está lá no artigo 28 do Código de Trânsito, né? Marcou verdadeiro, está correto. A segunda diz que ao efetuar a ultrapassagem, sempre o condutor deve utilizar, né, a luz indicador de direção ou o gesto convencional de braço. Também está correto, está lá no artigo 29, inciso 11, letra A. Né? O artigo 29 é o artigo que trata também sobre as preferências de passagem, é um dos artigos mais importantes do Código de Trânsito. Tá? Aqui começam as pegadinhas, digamos assim, né? Você tem ali, condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz alta durante a noite. Não, durante a noite eu só vou usar luz alta em condições em que eu não tenha luminosidade, não tenha nenhum veículo que esteja passando por mim ou que eu esteja seguindo, né? E durante o dia, nos túneis provistos de iluminação pública, eu não uso luz alta, eu uso luz baixa, né? Para você conferir, é só olhar lá no artigo 40, inciso 1º, né? Então, por exemplo aqui, no Código de Trânsito, o artigo 40 é o artigo que trata sobre as luzes dos veículos. É um artigo também bastante importante. Quer saber sobre o uso das luzes, você vai encontrar lá, né? Então deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tenho lá o artigo 40, né? O uso das luzes vai obedecer às seguintes determinações, né? O condutor manterá acesos os faróis do veículo, luz baixa, né? Durante a noite e durante o dia nos túneis providos, né? Os túneis que têm iluminação. Tá? Nas vias não iluminadas vai usar luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo, que eu já falei para vocês, né? O inciso 3 fala da troca das luzes, que é permitida desde que seja só para divertir a automotorista as situações de risco, né? O inciso 4 fala sobre manter as luzes de posição, que o pessoal chama de lanterna, né? Ou farolete, tá? Se habitue a chamar de luzes de posição, tá? Que é importante que a gente chame pelos termos que são, né? Quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Pisca-alerta, discuti em aula com vocês, né? Também que situações e a polêmica sobre ela, né? Tá aqui no inciso 5. Durante a noite, a circulação vai manter a luz da placa acesa. O 7, contorno à noite, vai ligar a luz da posição quando fizer embarque e desembarque de passageiros ou carga e descarga de mercadoria, né? Então, tá aí nosso artigo 40, né? O outro aqui, ó, o condutor não poderá usar a buzina para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Claro que ele pode, né? Tá lá no artigo 41, inciso 1º. Então, se nós olharmos ali, já diz aqui, ó, o condutor do veículo só poderá fazer o uso da buzina. Quer dizer que ele só pode, nesse caso aqui, ó, em toques breves, quando for o quê? Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. E fora das áreas urbanas, quando for conveniente, indicar que vai advertir, né, que vai fazer a ultrapassagem. Tá? Então tá aqui falso, né, a resposta aqui, porque diz que não poderá, pode sim. E a última diz que não se deve abrir a porta sem se verificar que vai constituir perigo, né? Então tá correto, verdadeiro, tá lá no artigo 49. Nós olharmos lá no artigo 49, diz lá, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via, tá? Então tá aqui no artigo 49 a determinação, né, aquele cuidado. A questão 7, ela vai cair lá na situação dos acidentes. Eu discuti isso em aula e procurei investir um bom tempo sobre isso, porque eu creio que é um dos pontos mais nebulosos e que as pessoas não dão importância, e que quando há uma situação de acidente as pessoas têm grande dificuldade, né? Muitos de vocês acertaram, né, prestaram atenção e marcaram, mas teve também vários colegas que erraram aqui, se confundiram, né? Então, olha só, conta a seta aqui que o Carlos, habilitado, conduziu um veículo quando colidiu, causando acidente sem vítima, tá? Sem vítima. Essa informação é essencial. Qual a conduta do Carlos? A resposta correta é a letra B, ó. O veículo deve ser removido do local para desobstruir o trânsito e evitar autuação por infração média. Artigo 178, né, que é um artigo que trata sobre a questão de acidentalidade, tá? Então essa é a resposta. Diz a letra A, deixar o veículo no local apesar de estar obstruindo o trânsito. Não, eu não devo obstruir o trânsito. A C fala que eu devo deixar o veículo ali porque a remoção é proibida para não descaracterizar a cena do acidente.
Mas se não houve crime, não houve vítima, não houve crime, né? Então, logo, eu não devo deixar o veículo parado aguardando que se chegue alguém, etc, né? Então, por isso que a letra C está errada. Alguns marcaram a C ali, tá? D. O veículo deve ser removido do local para destruir o tráfego e evitar a autuação por infração gravíssima. A D está quase correta, a diferença é que não é gravíssima, né? É gravíssima quando? Quando não se presta socorro, não sinaliza, né? Quando acontece um acidente, não sinaliza para indicar isso, né? Está lá no artigo 176. Vamos dar uma olhada lá no 176, 178, para massificar o tema aí e não restar dúvidas, né? Vocês podem acompanhar também aí no seu próprio material, né? Olha aqui, 178. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar as providências para remover o veículo do local, né? Olha só, infração média, multa, que é a nossa resposta ali, né? 176 diz assim, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, agora com vítima, e envolvido, de prestar providência de socorro, podendo fazê-lo, de adotar as providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local, né? Sinalizar, por exemplo, preservar o local de forma a facilitar o trabalho da polícia e da perícia. Por que isso aqui, né? Porque houve vítima. Se houve vítima, eu tenho uma provável ocorrência de um crime. Lembre que quando a vítima morre, automaticamente tivemos um homicídio, né? E aí temos um crime. Se a pessoa sofre lesão, ela pode processar a outra parte, né? E aí dando início a um processo de crime de trânsito, tá? 4. De adotar a providência para remover o veículo quando determinado pelo policial ou agente da autoridade de trânsito. O agente manda tirar e a pessoa não tira o veículo, tá? Veja que se você não tem vítima e você não tira o veículo, é uma média. Agora, tem vítima e você é mandado tirar o veículo e você não tira, é uma gravíssima, né? E não se identificar o policial, né? Então, gravíssima, multa 5 vezes, então R$ 957 reais, suspensão de direito de dirigir e medida de recolhimento do documento de habilitação. É uma infração bastante séria, né? Então tá ali para vocês fazerem a leitura. Então a resposta é a letra B. Na 8, mais uma de crimes aqui, ó. Sobre os crimes previstos no Código, é correto afirmar, né? Olha só, a letra A não pode ser, que diz aqui, né? A participação no controle de corrida, disputa, não autorizada, etc., ainda que não resulte dano. Se não resultar dano potencial, não é crime. Tem que resultar dano para ser crime. Quer ver lá comigo? Olha só, lá no 308. Que é na parte de crimes, né? Ó, participar de gestão de veículo automotor em via pública de corrida, disputa, competição não autorizada, desde que resulte dano potencial à comunidade pública ou privada. Esse é o crime. Não resultando, é infração de trânsito administrativo. A resposta correta é a letra B, ó. Condutor do veículo que envolvido em acidente sem culpa, quer dizer que ele não foi responsável. Ele é a vítima. Um outro bateu nele. Lembra que eu comentei isso em aula? Mas mesmo assim ele deixa de prestar socorro. Então ele é a vítima, ou pelo menos não é o culpado, né? E não presta socorro à vítima, ainda que com ferimentos leves. Mesmo que a vítima seja de ferimento leve, tem que fazer alguma coisa. Então ele responderá por crime de omissão de socorro. Artigo 304. Essa é a resposta. Olha o que diz 304. Diz lá: deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazer diretamente, por justa causa, tem que ficar identificado por que eu não pude fazer, deixar esse estado de auxílio à autoridade pública. Está aí o artigo 304, que é a questão. Tá? A C não pode ser porque fala em homicídio doloso. Se é doloso, não é Código de Trânsito. Tá? Ele não pune por crime doloso do homicídio lesão. Doloso é com intenção. Ele pune culposo, por negligência, prudência e imperícia. Né? Discutimos isso também em aula. Teve uma ou outra pessoa que acabou marcando aqui. Tá? Acho que por questão de desatenção. Né? E a D foi marcado bastante. Né? Se não gera, ó, pessoa dirigindo sem carteira, se não gerar perigo de dano, não é crime. Se não gera perigo, não é crime. Tá? Vamos lá ver no código. Dirigir 309. Ó, dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda escassado de dirigir, gerando perigo de dano. Tem que gerar perigo. Se não gerar perigo, não é crime. Talvez aqui tenha se gerado um pouco de confusão, que eu comentei em aula que a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul faz o TC, né, o termo circunstanciado, considerando que é crime sim a pessoa dirigir sem carteira. Né? Só que isso aí se baseia na contravenção penal do artigo 32 da Lei de Contravenções Penais, que ele foi parcialmente derrogado. Né? Então é uma prática considerada irregular.
embora aconteça, né? Então, mas não é isso que diz a legislação. A legislação deixa bem claro: se não gerar perigo de dano, não é crime, é infração de trânsito normal. Ok? Então, resposta à letra B da questão 8. A 9 diz assim: sobre educação para o trânsito previsto no Código, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção com isso, né? Que ele queria saber errada. Né? Tem que ficar atento com essa questão. Tá? A errada já é de cara a primeira. Por quê? Porque diz que vai ser especificamente na escola de ensino fundamental que vai ser promovida a educação. Claro que não. Diz lá o artigo 76 do CTB. Vamos dar uma olhada lá. Vamos direto aqui e não perder tempo. Tá? 76. Tá aqui, ó. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola, nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, que hoje é o ensino fundamental, primeiro, né? Médio, segundo, e ensino superior, terceiro graus. Então não é só no ensino fundamental, até porque nem é esse termo que se usa no código. Então essa aqui está bastante errada. É a nossa resposta. Ele quer saber incorreta, né? Todas as outras estão de acordo, tá? Eu discuti isso em aula, tirei alguns minutos, né, para apresentar o capítulo de educação para o trânsito, né? Geralmente o pessoal não dá muita bola, né? Não gosta muito, acha que não tem muita função, né? Mas tem muita coisa importante aqui que está começando a criar a perna, né? O capítulo 6, e que a gente está começando a ver aí, e que tem base aqui nesse capítulo. Então é um capítulo importante, sobretudo nós estamos falando de instrutores de trânsito, né? São educadores. Lembra daquele texto que vocês receberam aí, né? O instrutor como educador de trânsito. Então deem uma atenção especial nesse capítulo sim, tá? Por fim, nós fechar aqui essa segunda parte, a questão 10. No caso, ocorrer infração prevista na legislação, que seja de responsabilidade do proprietário e for ele que está conduzindo o veículo, e ele ainda assinar o auto de infração, então a gente faz a autuação e passa para ele o auto e pede para ele assinar, oferta, né, para ele assinar. Você sabe que a assinatura do auto de infração ela é facultativa. Eu posso não assinar ou posso assinar. Mas eu assinando, ela vai ter validade como? Né? Nós tivemos várias pessoas com um erro aqui. Né? Então, tem que dar uma olhada lá, né? Artigo 280 do CTB, a parte do processo administrativo. Né? É meio chatinho, mas como eu já falei várias vezes em aula, as pessoas vão perguntar muito para você sobre multa, infração. Né? Vai chegar um cara lá com a notificação de multa, te entregando, pedindo para te dar uma olhada para ele e orientar ele, né, o que ele pode fazer. Né, e a gente vê que a maioria dos tutores não tem condições de orientação. Né, então, se quiser ter um diferencial, estude isso aí. Tá? Como é uma área, você sabe que eu trabalho na prática também, né, então eu tenho um respeito muito grande por essa área e tenho aprofundado bastante o estudo. Né. Pretendo fazer alguma coisa sobre isso em breve, né, para auxiliar também quem quer saber mais sobre o tema. Mas enfim, a letra A, formulário de identificação do condutor. Não, o formulário de identificação do condutor vem justamente quando o condutor não é identificado, não foi parado. Né? Aí sim vem aquele formulário, 15 dias para o proprietário apresentar quem é. A resposta é a B, né? Notificação da autuação. Se você assina, você está dizendo que está sendo notificado, avisado ali da infração, ou melhor, dessa autuação. Né? Você não quer dizer que você está concordando ou abrindo mão de direito de defesa. Né? Eu discuti isso bem em aula. Tá? Tem pessoas que botaram que é defesa da autuação. Não. A partir da assinatura, abre-se o prazo para a defesa da autuação. Mas não é que a assinatura constitui a defesa da autuação. Né? E a maioria que errou marcou a letra D, notificação da penalidade de multa. Por que isso? Certamente porque confundiu. Não pegou bem claro ainda que o agente não aplica multa, o agente faz a autuação. Ele preenche o auto de infração de trânsito, com base no artigo 280 do CTB. Quem aplica a multa quem aplica a penalidade de multa é a autoridade de trânsito, aquela pessoa nomeada que comanda esse agente de trânsito. Tá? Então ele faz a autuação, quem aplica a penalidade é a autoridade. Então a notificação da penalidade de multa, quem envia é a autoridade, né? Passado aí alguns dias, né? Então que ela vai enviar. Tá? Então não é na hora, né? Ok? Então se a pessoa assinou, ela está notificada, pode abrir prazo para defesa já. Se ela não assinou, que também ela não precisa assinar, vai aguardar a chegada do documento, né, da autuação em casa, ok? Então essa foi a nossa segunda parte. Tá? Depois da terceira parte a gente termina as outras questões. Tá? Espero que tenha dado uma geral aqui, uma orientada para vocês. Tá? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.